E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o sistema de RPG Nave. Né? O Nave ele é um sistema muito facinho de usar, baseado em Dungeons and Dragons, então para jogar sistemas de fantasia, né? RPGs de fantasia, só que ele é baseado no Dungeons and Dragons Old School, que a gente chama, né? Os das antigas. Ele faz parte de um movimento que se chama OSR, né? OSR, que é um movimento de jogos modernos. Então o Nave é um jogo recente, um jogo moderno, escrito pelo Ben Milton, que é um americano youtuber bem famoso nessa cena OSR, que é o Old School Renaissance, ou Old School Revival, né? Ele é um jogo moderno, mas que tem, como todo jogo OSR, esse feeling, né? essa vibe das antigas. Né? Então, o que o OSR é essa tentativa de trazer, não as regras das antigas, né? Porque antigamente o D&D, realmente nas primeiras edições, ali na década de 80, 70, 80, tinha realmente regras muito, muito travadas, né? O pessoal estava aprendendo, era o primeiro RPG e tem coisa que realmente não ficou muito boa. Mas eles estão tentando modernizar essas regras e manter aquela atmosfera das antigas, né? Porque caso você não saiba, se você começou talvez aí a jogar RPG com D&D quinta edição, ou quarta edição, ou até 3.5, né? O D&D que nós jogamos hoje, o Dungeons and Dragons de hoje, é muito diferente do Dungeons and Dragons das antigas. E eu queria falar um pouco para você sobre como é que é esse modo de pensar o RPG de fantasia OSR, como é que é o Nave, quero dar uma visão geral sobre o sistema e dizer por que você deve jogar esse tipo de jogo, mesmo que você esteja aí contente, feliz e contente com a sua quinta edição, por que você deve dar uma chance, especialmente para o Dave, que é um sistema que eu achei muito simples, muito enxuto, com regras elegantes. Eu vou falar um pouquinho sobre ele então. Mas antes, para contextualizar, o que é o OSR, né? Essa Old School Renaissance? Como eu falei, é a tentativa de trazer a vibe das antigas. E que vibe que era essa vibe das antigas, né? Você vai ver que nos RPGs de hoje, são RPGs muito heróicos, né? Você começa no nível 1, seu personagem já é um herói, ele já tem muitas habilidades, ele é muito poderoso, pode encarar vários goblins, já vários monstros de uma vez, né? E ele pode até se tornar, ele parte do herói e pode até se tornar um super-herói, né? Um verdadeiro super-herói do mundo de fantasia. E a palavra é heroísmo, né? A palavra-chave é heroísmo. Nesses sistemas das antigas, aí, do old school, a palavra-chave não é heroísmo, a palavra-chave eu acho que eu diria que é sobrevivência. Né? Você tem que sobreviver. O mundo é misterioso, o mundo é ameaçador e você às vezes é pequenininho perto do mundo. Né? O mundo é desequilibrado e desbalanceado, sabe? Não é tudo muito organizadinho, né? Igual no D&D, o moderno, a gente tem muito essa preocupação com encontros equilibrados, com inimigos equilibrados. Antigamente não, né? Era assim, joga o monstro lá e às vezes você tem que correr, às vezes tem que tomar cuidado, às vezes tem que se fugir, às vezes tem que usar a cabeça, né? Nem sempre a solução está na sua ficha, nem sempre a solução vai ser sair rolando dado para dar pancada em todo mundo. Então, assim, eram sistemas onde a mortalidade era muito maior, a taxa de letalidade altíssima e essa vibe de sobrevivência, certo? Você estava tentando muitas vezes encontrar um tesouro para você ajudar a sua cidade, ou encontrar um tesouro para você virar uma lenda, né? E é uma coisa muito arriscada. Ser um aventureiro é uma coisa muito perigosa e muito arriscada. Essa que é a ideia do old school, né? E onde que o Nave se encaixa nisso? Então o Nave ele tem uma alta compatibilidade, vou ler aqui apenas a coluna da esquerda, né? Não vou ler tudo, né? Vou só dizer os pontos, os princípios do Nave, é que ele tem uma alta compatibilidade com jogos OSR. O que quer dizer isso? A ideia do OSR foi tentar fazer regras modernas, mas que não tornassem os livros antigos obsoletos. Você não precisa jogar fora seus livros antigos. Você pode usar as regras deles. Muitas vezes os monstros dos livros antigos, a gente vai ver que os monstros antigos funcionam no Nave. Qualquer livro OSR, você pega os monstros lá, eles têm as mesmas estatísticas, a matemática funciona com a do Nave. Mesmo o Nave sendo diferente, eu acho muito mais elegante, a matemática funciona. Você pode aproveitar outros materiais de outros sistemas OSR e materiais antigos de D&D mesmo. Né? Ele é muito rápido de ensinar e fácil de jogar. Essa é uma das
das coisas que eu acho mais belas nele, assim. E eu acho que é um erro que muitas pessoas cometem, sabe? Às vezes você tá com aqueles amigos, sei lá, faltou algum membro do seu grupo, vocês não querem jogar a sua campanha mesmo, vocês querem fazer um joguinho rápido ali, ou então você conheceu, tá com seus amigos querendo mostrar para eles o que é o D&D, tem gente curiosa para aprender a jogar RPG, nunca jogou na vida, e eu acho que é um erro você pegar o D&D quinta edição nessas horas, sabe? Porque o D&D quinta edição, quem já jogou sabe. Você vai fazer um personagem, você vai demorar o quê? Meia hora? Uma hora? Com a explicação do jogo, pode botar mais de uma hora e meia fácil, só de criação de personagem. Isso tá atrapalhando, né? É o tempo que você podia estar jogando. E o Nave resolve esse problema. Ele é muito rápido, você explica em 5 minutos, rola os seus personagens em 5 minutos também. Ele é muito facinho de você criar personagens, né? E os jogos das antigas tem esse feeling, né? De te dar esse desapego, na verdade, né? Você faz um personagem rápido sabendo que ele pode morrer e que se ele morrer, tudo bem, sabe? Você não vai escrever aquele background de 10, 20 páginas, porque o seu personagem pode morrer e a história do seu personagem não está no passado. A história do seu personagem é o que ele vai construir na mesa ali, né? Ela vai ser escrita ainda. Então essa é a grande sacada dos RPGs old schools. E é libertador você saber que você pode morrer a qualquer momento, que você realmente não tem nenhuma obrigação de sobreviver, né? E isso é um pouco libertador até para o seu estilo de jogo. Então é uma experiência legal. Mesmo que você goste de quinta edição, e eu gosto muito também, um dia que você tiver oportunidade, dá uma olhadinha nos jogos OSR, especialmente no Nave. Tá? O Nave tem uma característica que na verdade é um pouco polêmica também, seguindo aqui a lista, né, da esquerda, olha lá. Ele é sem classes. Calma, ele não tem classes nem raças. Na verdade, a única raça que tem no jogo é humana. Ele assume que todo mundo é humano e você não tem classe. Tem gente que não gosta disso. Eu, pessoalmente, também não gosto. Eu gosto da ideia de classes. Eu acho que elas deixam os personagens bem característicos. Né? Ela caracteriza bem os personagens. Já vem aquela imagem na tua cabeça quando você pensa num bardo, num guerreiro, num clérigo. E por causa disso, eu até recomendaria para vocês, se você for usar o Nave e tivesse interesse também de usar classes, existem modificações do Nave, né? Como qualquer sistema OSR, o Nave ele é feito para você modificar, para você ajustar para o que sua mesa quer, né? E tem dois hacks que a gente chama de Nave, né? Tem duas modificações de Naves bem conhecidas, que é o Brave e o Grave, né? A piada é que se você faz uma modificação de Nave, o nome tem que rimar com Nave. Né? Então tem o Brave, ele é um sistema que traz essa ideia de classes e tem opções de classes, se você quiser dar uma olhadinha, são as mesmas regras do Nave, só que ele traz classes também. E o Grave também usa classes, só que o Grave ele é baseado na série Souls de videogames, né? Dark Souls e Demon Souls. E então você pode selecionar classes daquele jogo lá. As classes são menos características que as do Brave, elas têm menos habilidades específicas, mas elas dão aquele saborzinho lá de você não ser um personagem genérico, né? Um mero explorador de catacumbas aí. Você tem uma identidade e são as classes dos jogos lá da série Dark Souls. Se você quiser também jogar a série uma coisa parecida com a série Dark Souls, dá uma olhadinha no Grave, né? Eles aproveitam o fato de que no SR você já vai morrer muito mesmo, né? E no Dark Souls você também já morre muito, então acho que é um bom casamento que eles fizeram aí dos sistemas, tá? Mas a gente vai falar do Nave hoje. Né? Ele vai falar que os atributos reinam. Os atributos do Nave são os mesmos do D&D, são aqueles 6 atributos lá: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. A gente vai ver como é que o Nave usa esses atributos muito bem, tá? O resto daqui a gente pode continuar depois. Vamos ver como é que você cria um personagem. Você vai ver que é muito fácil criar um personagem no Nave. Criar um personagem no Nave, basicamente você tem esses 6 atributos, você vai rolar dados para você atribuir os valores de cada um. Né? Então aqui como se fazia antigamente, você rola dados para decidir as suas estatísticas. Você rola 3 dados e pega o menor valor. É sempre assim. Então, você vai rolar a sua estatística de força. Você vai rolar 3 dados, o menor valor, sei lá, o exemplo que ele usa aqui, né? Eu rolei o 226, né, na coluna do meio aqui. Eu rolei 226, o menor valor que eu rolei é 2. Então, o meu bônus de força é mais 2. E olha que simples. O meu atributo de força é 12. É sempre 10 mais o seu bônus. Então, lembra daquela tabelinha chata que tem no D&D quinta edição, na quarta também, que você, sei lá, você tem 13 de atributo, o seu bônus é mais 1. Você tem 16 de atributo, o seu bônus é mais 3. Sabe essa coisa que você tem que ficar consultando essa tabelinha? Aqui não. Aqui é sempre 10 mais o seu bônus. Então, se o seu atributo é 14, seu bônus é mais 4. Se o seu bônus é mais 4, seu atributo é 14. Dá pra você ir daqui pra lá ou de lá pra cá, é muito fácil de entender. Tá certo? Além disso, você começa. Então você vai rolar todos os seus
todos os seus atributos, você rola a sua vida também. Rolar a vida é muito fácil, você começa com 1d8 de vida. Então é isso mesmo, você pode começar com 1 de vida, 1 ponto só de vida. A ideia do Navy, de muitos jogos old school, é que eles dizem que se o monstro tá rolando ataque contra você, já deu alguma coisa errada, você já fez alguma coisa errada, né? Especialmente quando nos primeiros níveis que você não tem muita vida, tá? Mas assim, o jogo até dá uma canja aí e diz assim, ó, você pode, se você quiser, faz o pessoal rerolar os dados até dar um valor 5 ou maior, né? Para ninguém ficar com 4 ou menos de vida, que é muito pouco mesmo. E aqui nesse jogo, chegou no 0, você morreu, tá? Tem gente, lógico que você pode modificar isso, isso é uma coisa fácil de você alterar. Eu acho que ele colocou essa ideia de chegou no 0, morreu, justamente para ser o mais simples possível e você poder alterar. Se você quiser fazer death saves ou contar ponto de vida negativo, tudo isso são coisas que você pode ajustar depois. Mas além disso, o que você faz? Você não tem que escolher classe nem raça, pelo menos nessa versão básica do Navy aqui. Então você tem que escolher o quê? Você começa com 2 dias de rações, é o seu equipamento, né? E você começa com uma arma à sua escolha. E aí você vai ter o seu equipamento inicial. No Navy, o equipamento é muito importante. Por quê? Porque como ele não tem classe, o que te diferencia dos seus outros colegas de equipe, né? Os outros jogadores, o que diferencia o seu personagem dos outros são os itens que você tem. Então, se você está carregando um monte de livro de magia, você é um mago. Se você está com uma armadura gigantesca lá e com 2 armas, você é um guerreiro, entendeu? E se você é o cara que está leve lá, está com pouca armadura e está usando uma adaga leve e você tem uma destreza alta lá por coincidência, ou porque você investiu bastante em destreza quando você subiu de nível, você pode ser um ladino, entendeu? Então, assim, você meio que molda o seu personagem da forma que você quiser, né? Mas não tem classes oficiais. Então, e por que o equipamento é tão importante? O Navy tem uma mecânica muito interessante. É que ele obriga você a rastrear o teu equipamento e o peso do teu equipamento, né? A gente não gosta muito, em D&D, por exemplo, você vai... eu acho que pouquíssima gente no D&D quinta edição fica contando o peso dos equipamentos. Você conta? Eu não conto, né? Você diz assim, minha espada pesa tanto, eu tô com uma mochila com uma poção que pesa tanto e minha tenda, né, que tá na minha backpack aqui pesa tanto, sabe? Essas coisas a gente não acaba evitando. Por quê? Porque é muito numerozinho que acaba sendo desnecessário. No Navy isso é importante, porque o Navy simplifica e abstrai isso de um jeito muito elegante. Ele diz assim, você pode carregar, você tem um número de slots, né, de carga, né, de coisas que você pode carregar, igual à sua constituição. Então vai ser de 11, 12, 13, no máximo 16, e olhe lá. Né, é bem raro que seja 16. Mas provavelmente 11, 12 você vai poder carregar 11 ou 12 slots de coisas. A maioria das coisas ocupa um slot. Tem coisas mais pesadas que ocupam mais slots. Por exemplo, armaduras maiores ou armas bem grandes ocupam 2 ou 3 slots. Então, é isso. Você tem uma limitação bem grande no que você pode carregar e ela é definida e define o seu inventário. Tá legal? E aí você vai rolar nas tabelas de inventário aqui embaixo. Né? Se você quiser, aqui na coluna da direita, por exemplo, você rola para decidir uma armadura. Tá? As armaduras mais leves, elas ocupam menos espaço. Né? Se você não tiver armadura, ela ocupa 0 espaço. Esse gambeção aí, de 4, a segunda armadura ali, ela te dá mais 1 de defesa, só que ela ocupa um slot de defesa. Né? A brigantina vai ocupar mais slots de espaço e dá um pouquinho mais de defesa, e a cota de malha ocupa mais espaço do que todas, e também a mais pesada vai ocupar mais espaço, sobra menos espaço para as outras coisas, e lembra, no Navy o seu equipamento é muito importante. Tá? Você pode rolar, se você quiser, ter elmo ou escudo, você pode não ter nenhum dos dois, usar só um elmo, só um escudo, ou os dois, né? São coisas que vão aumentar suas estatísticas, e você vai rolar uma vez nessa tabela de coisas de explorador, e 2 vezes duas vezes na tabela de coisas de explorador, está escrito ali, né? E 2 vezes nas outras. Então, por exemplo, se você pegar o número... os dois primeiros ali, ó, eu posso ter uma corda, eu posso ter polias, né? Aquelas rodinhas em que eu posso amarrar a corda para fazer alavancas e tudo mais. Coisas de explorador. Coisas gerais, eu posso ter, por exemplo, vou pegar meu número preferido aqui, o 18, né? Você pode ter uma gazua, que é o lockpick, né? E nas coisas gerais 2, se você rolar 18, você vai poder ter um instrumento musical, olha só. Então, pronto, tem um lockpick, tem um instrumento musical e o personagem está tomando forma. Né? E aqui do lado, se você quiser, isso é uma ideia legal do jogo, porque você vai acabar construindo talvez muitos personagens se seus personagens morrerem. Se você quiser fazer um personagem rapidinho para voltar pro jogo, você não precisa nem escolher
a aparência e tudo mais dele. Você rola aqui nessa tabela, olha só que legal. Traços físicos, né? Se eu ler os 18 de todos, por exemplo, eu tenho um personagem com físico ali na coluna da esquerda. Físico 18 é alto, o rosto dele 18 é quadrado, então físico alto, rosto quadrado, pele pintada de guerra, né? Cabelo com coque, olha só, o personagem está se formando, né? Vestuário 18 fedorento. Então assim, eu já tô pensando num bárbaro, assim, né? O cara com aquela roupa de pele fedorenta, aquele coque na cabeça, e cabeça, cara toda pintada de guerra, estilo Coração Valente, assim. Então, assim, já tá formando a cara da classe do meu personagem, né? Um bárbaro, talvez. E o jogo nem tem classe, olha só. A virtude dele é sereno, o vício dele é vingativo, por exemplo, olha só, jeitos de te ajudar a fazer o roleplay do seu personagem, olha que beleza. A fala dele é aguda, ele tem a voz aguda, então. E o histórico dele ele era contrabandista, antes de se virar aventureiro, ele era um contrabandista, e o que aconteceu para ele deixar de ser isso foi que ele foi substituído. Né? Essa ideia do infortúnio também é muito presente no SR. Né? Você não é um aventureiro porque você quer, você é um aventureiro por necessidade. Certo? Você não está sendo um herói, um grande. Né? Aquela coisa romantizada. Né? É uma profissão muito perigosa. Certo? Aí ó, o manual vem aqui, tem uma tabelona de custo de itens aqui, porque o preço das coisas é muito importante, você gerenciar o seu dinheiro e gerenciar o peso dos itens que você leva é muito importante no Nave, tá? Eu nem falei, na verdade, né? Esse livretinho que eu achei aqui é uma versão traduzida do jogo, mas o jogo está publicado no Brasil, viu, gente? É o mesmo texto que está aqui, e essa versão publicada no Brasil foi trazida pela Pensamento Coletivo. Tá no site deles lá, você pode até comprar um livretinho do Nave, é muito bonitinho, bem feito, sabe? Ou você pode ter até a versão digital lá à disposição, tá legal? Gente, para jogar o Nave é muito fácil, porque é muito parecido com o D&D. Então, assim, o teste de atributo é a mesma coisa. Você vai rolar o D20 e vai somar o seu bônus e vai tentar achar um alvo. Aqui ele estabelece um alvo único, certo? O mestre não precisa ficar matutando para inventar uma dificuldade para os testes. A dificuldade do teste é 15. Uma coisa que eu não gosto muito é que ele diz que você passa no teste se o seu resultado for maior que 15. Eu gosto do maior igual, certo? Que é o jeito que as edições mais modernas do Dungeons and Dragons fazem. Se acerta o inimigo no ataque, por exemplo, se você acerta o mesmo número que a Armor Class dele, que é a classe de armadura dele. E eu gosto assim, eu acho mais intuitivo. Então eu diria que se o seu total for maior ou igual a 15, você foi bem sucedido no teste. Né? E até deixa o teste mais fácil, né? Porque 15 é um número alto para você atingir, especialmente nos primeiros níveis. Né? Nos primeiros níveis que seus atributos são baixos. Depois seus atributos vão crescendo e esse número 15 vai ficando menos intimidador. Mas uma ideia legal é que isso é o teste de atributo típico. Né? Tem aquele teste do mesmo jeito que no D&D, o teste com oposição, que é, por exemplo, um ataque. Você ataca o cara, você está atacando com uma arma corpo a corpo, então é força. Então você tem, sei lá, mais 2 de força, você vai rolar o dado D20, vai somar mais 2 e vai comparar esse valor com o quê? Com a classe de armadura do monstro. E aí você pega o monstro lá em qualquer manual, até os manuais da quinta edição você pode usar, se quer saber. Mas os manuais do D&D antigo, ou qualquer manual de monstro do OSR, vão ter as mesmas estatísticas lá. Tá? A única diferença é que alguns sistemas old school tem uma classe de armadura descendente, que ela começa alta e vai descendo. Tá? Mas é fácil fazer uma conversão, tem até um jeitinho, tem até uma formulinha de fazer a conversão. Né? Você pega 20, subtrai por ele o número e dá a classe certa. Classe de armadura ascendente, que é o jeito que a gente usa hoje. Né? Quanto maior sua classe de armadura, mais difícil você é de acertar. Então, assim, é muito parecido, olha só, com o que a gente já conhece do D&D. Mas ele faz umas mudanças bem cruciais. Se você olhar aqui na coluna da esquerda, ele vai dizer para que serve cada atributo, olha só. E aí, olha que interessante, a força parece normal, né? Serve para quê? Para você erguer portões, dobrar barras, né? Para você atacar corpo a corpo. E olha a destreza. A destreza serve para testar estabilidade, velocidade, reflexos, escalar, esgueirar, equilibrar-se, etc. Né? Olha só, destreza não serve mais para ataques à distância. Eu acho isso muito legal que ele fez. Porque assim, a destreza sempre foi um problema no D&D, né? Porque todo mundo, ou muita gente sempre achou a destreza um atributo super poderoso, né? Mais poderoso que a média, porque ela faz muita coisa. Tem muita coisa associada à destreza. O que o Ben Milton fez aqui no Nave foi tirar algumas dessas responsabilidades das destrezas e jogar para outros
para outros atributos que são menos privilegiados. E ficou muito legal. Eu acho que esses atributos já são bem abstratos mesmo, sabe? Então você consegue redistribuir eles. Eu acho que você valorizar a jogabilidade do jogo, ao invés de tipo, falar, não, o atributo tem que ser esse porque faz mais sentido, eu acho que isso é menos importante. Esses atributos já são bem abstratos, né? É aquela ideia, tipo, carisma quer dizer que você é bonito? Não necessariamente. Né? Então, como os atributos são abstratos, ele pegou algumas responsabilidades da destreza e botou nas outras. Vamos ver, por exemplo. Bom, antes, a constituição não mudou muito, né? Você resiste venenos, doenças, frio. Seu bônus de constituição é adicionado a rolagens de cura e o número de slots que você pode carregar é a sua constituição. Lembra que eu falei? Você tem constituição 13, você pode carregar 13 slots de itens. Lembra que alguns itens ocupam mais de um slot. Inteligência serve para testes de concentração, precisão e para magia, tanto para você soltar quanto para você resistir magias. Mas olha só também o que ele colocou na inteligência: furtar bolsos, né? Lidar com máquinas, que talvez sejam coisas que a gente costuma associar à destreza, ele colocou na inteligência. Eu achei que foi muito uma boa ideia, certo? Você usa a inteligência para você roubar o bolso de alguém. Sabedoria é a mesma coisa. Agora, olha onde foram parar os ataques à distância. Foram parar na sabedoria. Né? A sabedoria, então, você vai usar para percepção, rastrear, navegar e ataques à distância. Né? Para ela não ficar, talvez, um atributo meio jogado fora. Né? Todo mundo precisa de sabedoria agora para a questão de percepção. E se você quiser atacar à distância, a sabedoria vai ser importante para você. E o carisma é para teste de persuasão, blefar, interrogar, o que sempre foi, mas o que é importante aqui é que você pode usar ele para empregar. Ele determina o número de capangas que você consegue empregar. Né? Uma coisa muito usada nesses old school é você contratar mercenários para ir com você, para acompanhar a equipe. Eu não gosto muito da ideia de contratar mercenário, então o que eu gosto de usar o carisma, eu coloco uma coisa a mais no carisma, que é uma coisa que você talvez tenha percebido que não tem nessa lista, que é iniciativa. Tá? A iniciativa não está em nenhum atributo, porque a iniciativa nesse jogo é muito simples. Iniciativa de combate. Né? Você joga um dado de 6 lados, 1, 2, 3, os jogadores vão primeiro e depois vão os monstros. Se você tirar 4, 5, 6, os monstros vão primeiro e os jogadores vão depois. Ou é o contrário, eu acho, né? 4, 5, 6, os jogadores vão primeiro, mas não importa. Mas a ideia, então, assim, é feito e você rerola a iniciativa todo turno. Ele fez uma iniciativa bem simples para ser uma iniciativa que consegue mudar todo turno, mas a ideia é que vai todo mundo do seu time, depois vai todo mundo do outro time. Se você não gostar dessa iniciativa super simples, você pode mudar. O jeito que eu mudaria, eu colocaria carisma, e eu vi que não foi minha essa ideia, tá? Eu vi que nos rascunhos da segunda edição, que o Ben Milton está escrevendo do Nave, ele fez isso, ele associou carisma à iniciativa. Faz sentido? Eu acho que faz. Para mim, lembra que carisma não é só beleza, né? Carisma é quão imponente você é, né? Quanto que a sua presença afeta os seus inimigos, por exemplo. Então, faz sentido para mim o carisma determinar iniciativa também, sabe? E aí a ideia é que você joga um dado de 6 lados e soma o seu carisma. Se você quiser dividir, né? Tem gente que não gosta dessa ideia de todo mundo do meu time vai, depois todo mundo do outro time vai, você pode dividir. Tem várias formas de você fazer isso daí. Eu acho que ele vai elaborar um pouco mais essas opções na segunda edição do Nave. Tá? Slots de itens já falamos. Olha que legal essa tabelinha aqui em cima. Tem uma tabelinha de reações, né? Que ele gosta de fazer. O que o OSR faz, ele te dá ferramentas para você poder improvisar. Né? Então, digamos que seus personagens, aí, o seu grupo, encontra um personagem novo que você improvisou lá, inventou na hora, e aí você quer saber se esse personagem ele é legal, ou ele vai ajudar ou não vai ajudar, ele quer ajudar ou ele não quer ajudar a equipe. Para você ser justo, joga 2d6 e olha nessa tabela. Ele é um personagem hostil, ele está inseguro, ele está solícito, disposto a ajudar. Bem legal. Outras coisas de combate, eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Manobras, se você quiser empurrar ou agarrar o seu inimigo, você não precisa necessariamente atacar, né? Vantagem e desvantagem, tanto em combate quanto fora de combate, tem aquela ideia que o D&D quinta edição tornou popular, né? Que se você está numa situação vantajosa, você rola 2d20 e usa o melhor, desvantajosa, rola 2d20 e usa o pior. Tá? Acerto crítico, ele quase não existe, ele tem a ver com a qualidade das armas e tudo mais, mas é o tipo de coisa que você pode emprestar a regra aí da quinta edição ou de qualquer edição que você queira. Eu quero dar o dobro de dano, eu quero que o cara role um dado a mais de dano, né? Então essas coisas são fáceis de você ajustar, né? Uma coisa que não tem nas edições mais modernas e eu acho que faz muita falta,
é essa parte de moral, né? Todo personagem, todo monstro e NPC nos jogos antigos, eles têm um valorzinho de moral lá. Isso parou de aparecer nos manuais de monstros novos, mas isso é genial, cara. Porque a ideia é que, assim, raramente o monstro luta até morrer, né? Luta até o final, todo mundo até todo mundo morrer. Então a ideia é que se o personagem, se os inimigos são inteligentes e eles estão perdendo, eles morrem mais da metade do time deles, eles estão em minoria, ou morre o líder deles, acontece alguma coisa assim, eles fazem uma rolagem de moral. E se eles fracassarem nessa rolagem de moral, eles fogem. Tá? Isso é uma coisa que o D&D Quinta Edição deixa a cargo do mestre, né? Se você quiser fazer igual um videogame, todo mundo, os monstros todos lutam até morrer, você pode, mas eu não acho que é tão legal isso, né? Esse negócio dos monstros fugirem, eu acho que é bem realista, bem interessante pro jogo, tá legal? E a evolução também é muito simples, tá? Você calcula, você conta o XP que você está ganhando e quando você passa de nível, você ganha um pouquinho mais de vida e você ganha mais um em 3 atributos que você escolher. Ou que você quiser sortear, tá? Ele deixa você sortear também. Quando você joga aqueles sistemas com classe, por exemplo o Brave, a ideia do Brave é que em vez de você subir 3 atributos, você sobe 2, e em vez de você ganhar um terceiro ponto de atributo, você ganha alguma habilidade da sua classe. Né? Se você for um mago, por exemplo, sei lá, você memoriza uma magia e não precisa do livro dela para soltar, ou então você, sei lá, pode soltar uma magia 2 vezes ao invés de uma só, ou então você não precisa usar as 2 mãos no livro para soltar você pode usar o livro numa mão e uma adaga na outra mão, então você ganha alguma habilidadezinha, né? Tô falando do mago, mas é só um exemplo, porque eu vi magia aqui e lembrei do mago. Mas você pode inventar essas habilidades ou pegar essas habilidades do D&D mesmo, sabe? O D&D tem várias ideias de habilidades de cada classe. Esse é um sistema feito para você ter essa flexibilidade, tá? Vamos falar como é que funciona a magia, que é a última coisa que o manualzinho traz aqui pra gente. Ele não tem lista de magias, você pode usar qualquer outro livro de magias, mas ele vai ter essas 100 magias sem nível aqui. Como é que você solta uma magia? É um jeito interessante. Cada magia você precisa de um livro para soltar. Então ela vai ocupar um slot no seu inventário. É isso mesmo, cada magia é um livro inteiro que você vai ocupar no seu inventário. Meio esquisito a princípio? Mas eu achei legal depois, sabe? Eu gosto da ideia de que se você quiser ser um mago, você tem que ser uma biblioteca ambulante carregando um monte de livro. Eu acho interessante essa ideia aí. Mas a ideia é que tipo, para você levar uma magia, ela vai ocupar espaço no seu inventário, como tudo ocupa espaço, né? Lembra que espaço no inventário aqui é tudo nesse jogo, né? Você tem seus itens mágicos lá e tudo que você pode fazer depende do seu inventário lá, tá? E aí se você conhece bem o D&D e os sistemas de magia do D&D, as magias de D&D sempre foram classificadas de 0 a 9. Isso funciona muito bem no Nave, porque o Nave tem 10 níveis de personagem. Então, ele pareia os níveis de personagem com os níveis de magia, que é uma coisa que é tão óbvia que parece, né? Mas o D&D não faz isso, os D&Ds modernos não fazem isso. Mas a ideia é que se você é nível 3, você pode soltar magias até nível 3. Se você é nível 6, você solta magias até nível 6. Né? E soltar magia nada mais é do que rolar um D20, somar o seu modificador de inteligência, como qualquer outra coisa. Né? Rola o dado, soma o seu modificador e compara com a defesa do adversário. Se for um raio, por exemplo, o adversário vai defender. Você vai rolar contra o atributo de destreza, por exemplo, do adversário, porque ele vai tentar desviar. Se for uma magia que mexe na mente do adversário, por exemplo, uma ilusão, ele vai usar a inteligência dele para se defender ou a sabedoria dele. Né? Você vai ter que olhar essas estatísticas. Se você tiver as 6 estatísticas do monstro, a vida dele, a moral e a classe de armadura, você consegue rodar qualquer monstro de qualquer manual aqui. Então, se você tiver o manual do monstro de D&D quinta edição, ou da primeira edição, ou de qualquer sistema OSR, você consegue usar com o Nave. Por que eu estou falando isso? Porque aqui não tem monstros, você vai perceber isso, né? Que a magia é a última coisa que ele fala aqui. Tá legal? E aí ele termina falando sem magia, sem nível, que são muito legais, gente. A ideia do OSR sempre foi não tentar tanto fazer um negócio equilibrado, balanceado, mas fazer um negócio interessante, né? Que são essas magias, elas têm uns efeitos muito fortes e interessantes, né? Porque você está carregando um livro inteiro para usar essa magia. Então, quando você usar, a gente quer que o efeito seja bem épico, né? E a ideia do SR sempre foi isso, né? Os itens mágicos nunca vai ser uma espada mais um, vai ser uma espada que rouba a vida do adversário e quando você acerta ainda suga, uma espada vampira, uma coisa mais interessante assim, né? Mesma coisa as magias, olha só para
começar os exemplos aqui, né? Tem a magia acelerar o tempo. Dentro de uma bolha de 12 metros, o tempo começa a se mover 10 vezes mais rápido. Olha, genial, cara. Muito legal. Para que você usa isso? Deve ter 1 zilhão de usos, né? Acelerar. Sua velocidade de movimento é triplicada, então você fica mais rápido, bem mais rápido, né? Aderir. O objeto se cobre com uma gosma pegajosa. Olha que legal. Você consegue colar dois objetos. Para que serve isso? Né? É criatividade do jogador. Tem 1000 usos esse tipo de magia, dependendo da situação. Número 4, alterar clima. Você pode alterar o tipo de clima à sua vontade, mas você não controla. Olha que legal, você consegue fazer nevar. É uma magia nível 0. Você pode ter um livro lá no nível 0 que você consegue fazer tempestade, fazer neve, fazer o sol. É genial, né? Eu gosto muito da ideia do Nave, eu gosto muito do jeito que ele aplica as coisas, do jeito que ele implementa essa filosofia OSR, né? Essa filosofia OSR de tipo, não precisa ser um negócio balanceado, precisa ser um negócio interessante, emocionante, que desafie os jogadores. Desafie mais os jogadores do que a ficha do personagem. Né? A ficha do personagem é enxuta, é pequena, mas se você olhar, o jogo se torna mais difícil não é porque você tem menos ferramentas. O jogo se torna mais difícil porque a ideia não é você resolver os problemas rolando dados. Né? A ideia é você resolver os problemas com a sua inteligência como jogador. Tá legal, gente? Então, assim, dá uma olhada nesse sistema aí. Se você gosta do D&D quinta edição, especialmente para um one shot, assim, para uma partidinha rápida, eu sugeriria você começar com isso, sabe? Sugere aí pro seu grupo, gente, vamos fazer uma partida rápida de Navy, começo, meio e fim, acabou, vamos lá, e joga uma noite de Navy. Talvez vocês marquem mais uma noite de Navy aí na jogatina de vocês. Eu gostei muito, é um sistema que me agrada, eu gosto muito dessa filosofia OSR, espero que eu tenha conseguido apresentar um pouquinho dela para vocês. Lógico que você vai ter que trazer muita coisa para esse sistema, né? O cenário, não tem nenhum cenário aqui, não fala nada de cenário. Você vai usar um cenário do D&D que você tem, de algum outro jogo que você tem, Pathfinder, sei lá. Mesma coisa, os monstros você vai ter que trazer, magias, além dessas 100 magias, qualquer outra lista de magias que você tiver, itens mágicos, né? Você encontra outras listas de itens mágicos. Se você quiser itens mágicos interessantes, não procura no D&D quinta edição, quarta edição, procura os itens mágicos dos jogos OSR, que são muito interessantes, tem coisa muito maluca, assim, igual essas magias aqui que vocês estão vendo. Tá legal? Mas acho que eu falei bastante, né? Espero que tenha dado para ter uma noção do sistema e até mais, gente.